Los Angeles, no final da década de 1950, pulsava com uma energia única, uma mistura embriagante de glamour e desespero que apenas a era de ouro de Hollywood poderia proporcionar. O sol da Califórnia brilhava intensamente sobre as palmeiras da Sunset Boulevard, enquanto milhares de jovens mulheres chegavam à cidade todos os meses, carregando malas cheias de vestidos de festa e corações repletos de esperança. Elas buscavam o estrelato, a capa de uma revista de moda ou um contrato com os grandes estúdios de cinema. Para essas aspirantes a modelo, a cidade era um tabuleiro de oportunidades, onde um simples encontro fortuito poderia mudar suas vidas para sempre. No entanto, nas sombras dessa promessa de brilho, um homem circulava silenciosamente, observando cada sorriso e cada gesto de vulnerabilidade com uma paciência predatória. Harvey Glatman não era o tipo de homem que atraía olhares em uma multidão. Pelo contrário, sua maior força residia em sua absoluta banalidade. Ele era a personificação do indivíduo comum, baixo, de aparência tímida e vestindo roupas que pareciam sempre um pouco maiores do que seu corpo franzino. Com seus óculos de armação grossa e um ar de intelectual solitário, ele projetava uma aura de inofensividade que desarmava qualquer instinto de proteção. Harvey era o vizinho que ninguém notava, o funcionário que não deixava lembranças. Mas, por trás daquela fachada de timidez e mansidão, escondia-se uma mente profundamente perturbada, movida por impulsos de controle e uma necessidade doentia de dominação que ele aprendera a camuflar com uma perfeição assustadora. O segredo de sua abordagem residia em um objeto que, naquela época, era um símbolo incontestável de autoridade e prestígio: uma câmera fotográfica profissional. Harvey sabia que a fotografia era a chave para abrir as portas da confiança daquelas mulheres. Ao pendurar o equipamento no pescoço, ele deixava de ser um homem insignificante para se tornar um profissional de respeito. Ele frequentava agências de modelos e locais públicos onde as jovens se reuniam, observando-as não com o olhar de um admirador, mas com o de um caçador avaliando sua presa. Quando ele se aproximava, sua voz era calma e articulada, falando com propriedade sobre iluminação, ângulos e composições. Ele oferecia o que todas elas mais desejavam: a chance de construir um portfólio profissional que as levaria ao topo. Contudo, a motivação de Harvey não era artística. O que realmente o excitava era a encenação de um roteiro macabro que ele criava em sua mente. Ele era fascinado por fetiches de amarração e pela ideia de submissão total. Sua tática favorita era propor sessões de fotos para capas de revistas de detetive e histórias de crimes, um gênero literário imensamente popular naqueles anos. Ele convencia as modelos de que, para as fotos parecerem autênticas, elas precisariam atuar como vítimas de sequestros ou assaltos, sendo amarradas e amordaçadas de forma realista. Era a armadilha perfeita. Ele pedia permissão para prendê-las sob o pretexto de um trabalho profissional. E elas, confiando na seriedade do fotógrafo, entregavam voluntariamente sua liberdade às mãos de um monstro. Foi nesse cenário de manipulação que Harvey selecionou sua primeira musa trágica, Judith Dull. Judith era uma jovem modelo vibrante, uma mãe que lutava para progredir na carreira e que viu no convite de Harvey a grande oportunidade que esperava. Ele a abordou com a promessa de uma sessão fotográfica exclusiva, descrevendo com entusiasmo como a luz natural de certas locações isoladas destacaria sua beleza de forma única. Judith sentiu-se lisonjeada e segura. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Enquanto a jovem selecionava seus melhores figurinos e sonhava com o sucesso iminente, Harvey preparava o cenário para o horror.
Em sua garagem, ele organizava meticulosamente seu kit de cordas e testava a resistência de cada nó. O porta-malas de seu carro já não era apenas um espaço para o equipamento de fotografia, mas o primeiro estágio de uma jornada sem retorno para Judith, cujo destino seria selado pelo estalar frio de um obturador e pelo silêncio opressor das cordas que Harvey guardava com tanta dedicação. O sol começava a baixar no horizonte quando Harvey Glatman estacionou seu sedã escuro em frente à casa de Judith Dull, pontual como um relógio. Ele carregava uma maleta e sua inseparável câmera, mas o que realmente transportava era uma sentença silenciosa. Com um sorriso ensaiado, explicou a Judith que as melhores fotos exigiam uma iluminação que os estúdios de Hollywood jamais conseguiriam replicar. Falava da luz dramática do deserto, de como as sombras das rochas esculpiriam seu rosto de maneira misteriosa. Judith, movida pela ambição legítima de quem deseja o sucesso, não viu motivos para duvidar. Ela entrou no carro, acomodando seus figurinos no banco de trás, sem saber que aquele veículo se tornaria sua cela móvel. A viagem para fora de Los Angeles começou em um clima de estranha cordialidade. Harvey era um conversador habilidoso, destilando conhecimentos técnicos sobre fotografia e elogiando a fotogenia da acompanhante. Enquanto cruzavam as rodovias rumo ao leste, a paisagem transformava-se drasticamente. O asfalto dava lugar a estradas de terra e as palmeiras eram substituídas por cactos retorcidos, que pareciam garras saindo do solo arenoso. À medida que a civilização desaparecia no retrovisor, o silêncio do deserto começava a pesar. Judith sentiu um leve calafrio, mas Harvey rapidamente a tranquilizou, apontando para uma formação rochosa isolada que, segundo ele, seria o cenário perfeito para o primeiro rolo de filme. O momento da ruptura ocorreu de forma súbita. Assim que Harvey desligou o motor, em uma depressão oculta do terreno, a máscara de fotógrafo dedicado caiu. Seus movimentos, antes lentos, tornaram-se precisos e predatórios. Antes que Judith pudesse questionar a demora em montar o tripé, viu-se encarando o cano frio de uma pistola. O olhar de Harvey brilhava com uma intensidade maníaca. Ele não gritava. Sua voz permanecia em um sussurro monótono, o que tornava a situação ainda mais surreal. O fotógrafo agora era um sequestrador, e o estúdio natural de que tanto falara era um matadouro isolado onde os gritos seriam engolidos pelo vento seco. Sob a mira da arma, Judith foi forçada a se submeter a um ritual de terror. Harvey retirou as cordas que havia preparado com cuidado e começou a prendê-la. Ele insistia em uma narrativa perversa. Dizia que tudo aquilo ainda fazia parte do trabalho profissional. Afirmava que estava produzindo imagens para revistas de crimes reais, onde o realismo era a mercadoria mais valiosa. Ele ordenava que ela posasse, que demonstrasse medo genuíno, que olhasse para a lente com o desespero de uma vítima de verdade. Cada clique da câmera era acompanhado pelo som ríspido das cordas apertando sua carne. Judith, em estado de choque, tentava convencer a si mesma de que, se seguisse as instruções, se fosse a atriz perfeita, ele a deixaria ir. O terror psicológico era a ferramenta favorita de Harvey. Ele alternava entre o papel de diretor exigente e o de captor benevolente. Prometia que assim que terminasse o filme, a desamarraria e a levaria de volta para a segurança de sua casa. Ele alimentava nela uma esperança cruel, mantendo-a em um estado de cooperação forçada pelo medo. Judith implorava, falava de sua família e de seus sonhos, tentando encontrar um resquício de humanidade naquele homem comum. Mas Harvey estava em um transe, perdido em seu próprio mundo de dominação. Para ele, Judith não era mais uma mulher com história, mas um objeto em sua composição.
uma peça central em seu álbum de horrores particulares. Quando a luz do dia se apagou e as estrelas pontilharam o céu indiferente do deserto, a dinâmica mudou novamente. Harvey guardou a câmera com uma reverência quase religiosa. O silêncio que se seguiu foi o mais denso de todos. Ele olhou para Judith, ainda amarrada e exausta, e em sua mente distorcida, a conclusão surgiu com uma clareza gelada. Ele percebeu que a fantasia não terminaria com o fim do filme. Para manter o controle absoluto sobre aquele momento, para que Judith pertencesse eternamente àquela imagem de submissão, ele teria que tomar uma decisão definitiva. O sol não voltaria a nascer para a jovem modelo. Harvey já havia decidido que Judith Dull jamais cruzaria novamente os limites da cidade de Los Angeles. O desaparecimento de Judith Dull deixou um rastro de silêncio que pairava sobre as avenidas ensolaradas de Los Angeles como uma névoa densa e inquietante. Naquela era, a metrópole crescia em um ritmo frenético e a polícia lidava diariamente com centenas de casos de pessoas desaparecidas. Muitas delas jovens, que chegavam de todos os cantos do país em busca de fama e acabavam se perdendo nas engrenagens da cidade grande. Por causa disso, uma modelo iniciante que não retornava para casa era frequentemente descartada pelas autoridades como alguém que simplesmente decidira desistir de tudo ou que havia fugido com um namorado. Ninguém conseguia ligar o sumiço repentino de Judith à figura de um fotógrafo de aparência tímida e inofensiva. Harvey observava a inércia das investigações com um misto de desprezo e euforia sombria. Ele havia cruzado a linha final, cometido o ato supremo de violência e percebera que o mundo continuava girando exatamente da mesma forma. O monstro que habitava seu interior havia sido alimentado com o pavor de Judith e agora exigia um tributo cada vez maior. Essa primeira experiência serviu como um laboratório macabro, onde Harvey refinou seu método de abordagem. Ele poliu seu discurso, ajustou os detalhes técnicos de sua mentira e aprendeu a identificar as vulnerabilidades de suas presas com uma precisão cirúrgica, tornando-se um predador invisível que operava sob a luz do dia. Em março de 1958, Harvey sentiu que era hora de caçar novamente. Ele encontrou seu novo alvo em Shirley Bridgeford, uma jovem de 24 anos que carregava a responsabilidade de ser mãe de 2 filhos. Shirley buscava na modelagem uma saída financeira para as dificuldades da vida. E quando aquele homem de fala mansa a abordou, ela viu nele um profissional legítimo que poderia mudar seu destino. O padrão se repetiu com uma crueldade matemática. O convite para a sessão de fotos sob a luz do deserto foi aceito com esperança, mas a viagem rumo ao isolamento transformou-se em uma descida ao inferno. Mais uma vez, o sedã de Harvey cruzou os limites da cidade para nunca mais trazer sua passageira de volta, deixando para trás apenas o vazio absoluto. Para o fotógrafo do terror, o ato físico do crime era apenas uma etapa de um processo muito mais profundo de satisfação. O verdadeiro êxtase vinha da imortalização do sofrimento alheio através da lente. Harvey mantinha um álbum de horrores escondido em seu pequeno apartamento. Um portfólio de agonia que nenhum outro olho humano deveria jamais contemplar. Em seu laboratório de revelação improvisado, sob a luz vermelha que banhava o ambiente como sangue, ele revelava os rolos de filme com uma paciência ritualística. Ver a imagem de Shirley emergindo lentamente no papel fotográfico, com seus olhos arregalados de puro pânico e as cordas marcando profundamente sua pele, permitia que Harvey revivesse cada segundo de seu domínio. Ele não se via apenas como um assassino, mas como o diretor supremo de um teatro de dor, onde detinha o poder divino de decidir o momento final de cada existência capturada.
A arrogância de Harvey crescia a cada nova vítima, alimentada pela sensação de que era intocável. Em julho do mesmo ano, ele selecionou Ruth Mercado, uma modelo de 24 anos com uma energia vibrante que trabalhava em Las Vegas. Ruth foi atraída pela mesma promessa de fotos profissionais, um anzol que Harvey agora manejava com uma habilidade diabólica. Com Ruth, a escalada de violência tornou-se ainda mais evidente, refletindo o desapego total do predador pela vida humana. O deserto de Mojave tornou-se novamente o palco silencioso de sua depravação. O corpo de Ruth foi abandonado na vastidão árida, enquanto Harvey retornava para a segurança de sua rotina medíocre, escondido atrás da máscara de um homem comum que consertava rádios e passava despercebido. Entretanto, a sorte de Harvey começava a apresentar pequenas fissuras que ele ignorava. A polícia de Los Angeles começava a notar um padrão perturbador de desaparecimentos ligados ao universo da moda. O burburinho de medo crescia entre as modelos, e histórias sobre um fotógrafo misterioso passavam a circular como avisos sussurrados nos camarins. Sentindo-se desafiado e impulsionado por uma sede de controle que o consumia, Harvey Glatman decidiu que era hora de buscar uma presa que representasse o ápice de sua carreira. Ele fixou seu olhar predador em Lorraine Vigil, sem imaginar que ela não seria apenas mais uma imagem em seu álbum de sombras, mas a força inesperada que faria sua máscara de sanidade ruir definitivamente diante de toda a sociedade. Lorraine Vigil não era apenas mais uma jovem aspirante a modelo vagando pelas calçadas ensolaradas de Los Angeles com o portfólio debaixo do braço e o olhar perdido em sonhos de fama. Ela possuía uma têmpera diferente, uma sagacidade aguçada, moldada pelas durezas da realidade cotidiana, que a tornava inerentemente cautelosa. Quando Harvey Glatman a abordou, utilizando seu habitual disfarce de fotógrafo profissional e oferecendo-lhe a chance de posar para capas de revistas de mistério, Lorraine sentiu uma leve hesitação instintiva. O homem diante dela parecia comum demais, quase invisível na multidão, mas havia algo perturbador em seu olhar que não acompanhava a timidez ensaiada de suas palavras. Ainda assim, a promessa de um pagamento justo a levou a aceitar o convite, sem saber que estava prestes a entrar em um labirinto de pesadelo real. O trajeto inicial começou com conversas triviais sobre iluminação e ângulos. No entanto, à medida que o sedã escuro de Harvey se afastava do centro urbano e as luzes de Los Angeles se transformavam em pontos pálidos no retrovisor, a atmosfera dentro do veículo mudou drasticamente. Lorraine percebeu que o caminho não levava a nenhum estúdio fotográfico, mas sim em direção às áreas isoladas e áridas que circundavam a cidade. O silêncio de Harvey tornou-se subitamente opressor, uma barreira gélida que sinalizava o fim da farsa. O instinto de sobrevivência de Lorraine, alimentado por uma vida de vigilância, disparou todos os alertas mentais. Ela notou como os nós dos dedos de Harvey estavam brancos ao apertar o volante com força excessiva e como a respiração dele se tornara curta, ruidosa e ansiosa. A máscara de Harvey finalmente caiu quando ele manobrou o carro para um acostamento deserto, longe de qualquer sinal de civilização. Com um movimento que ele acreditava ser de domínio absoluto, o fotógrafo tentou sacar sua arma para render Lorraine, esperando encontrar a mesma paralisia de pavor que vira nos olhos de suas vítimas anteriores. Mas ele cometeu o erro fatal de subestimar a bravura da mulher ao seu lado. Lorraine Vigil não congelou sob o cano da arma. No exato instante em que viu o brilho metálico do revólver, ela reagiu com uma fúria primitiva e poderosa. Ela não era uma presa passiva aguardando o abate. Era uma força da natureza lutando desesperadamente pela própria vida. O interior confinado do carro transformou-se em uma arena de combate brutal e desesperado.
Lorraine lançou-se sobre Harvey com uma determinação feroz que o deixou momentaneamente atônito. Suas mãos agarraram o braço armado de Glatman, impedindo com todas as forças que ele apontasse a arma em sua direção. O som de corpos se chocando violentamente contra o estofamento preenchia o espaço saturado de adrenalina e medo. Harvey, pego de surpresa pela resistência física, largou a arma para tentar usar suas mãos, buscando o pescoço de Lorraine em uma tentativa cruel de estrangulá-la. Ele queria silenciar aquela resistência que ameaçava desmoronar o seu mundo de fantasias doentias. A luta era uma dança macabra de vida e morte entre o predador e a presa que se recusava a morrer. Lorraine usou cada grama de sua força, cravando as unhas no rosto de Harvey e chutando freneticamente contra o painel do veículo. A dor transmutou-se em uma energia pura que a impulsionava a não desistir. Em um esforço hercúleo, ela conseguiu destravar a porta e, enquanto o carro ainda balançava com o impacto, ela e Harvey rolaram para fora, atingindo o chão empoeirado. O confronto continuou no asfalto sob a luz fria da lua. Os gritos de Lorraine por socorro cortavam a quietude da noite como lâminas de puro terror. Ela clamava com toda a força de seus pulmões, esperando que o universo não a abandonasse naquele deserto esquecido por Deus. A resistência dela era algo que Harvey nunca enfrentara em sua jornada criminosa. Para ele, o controle era a essência da satisfação. E Lorraine estava destruindo essa ilusão a cada golpe que desferia. O predador estava perdendo a compostura, transformando-se em um animal acuado diante da coragem inabalável de sua vítima. Foi nesse momento de desespero absoluto que as luzes de uma viatura surgiram no horizonte. Um patrulheiro rodoviário, realizando sua ronda de rotina por aquele trecho isolado, foi atraído pela movimentação atípica e pelos gritos que ecoavam na escuridão. Ao estacionar, o oficial deparou-se com uma visão perturbadora. Uma mulher com as roupas em frangalhos e o rosto marcado pela luta, segurando-se a um homem que, ao notar a presença da lei, subitamente cessou as agressões. Harvey Glatman, demonstrando uma frieza que desafiava a lógica humana, levantou as mãos e tentou recompor sua máscara de homem inofensivo. Com uma voz calma, ele afirmou ao patrulheiro que tudo não passava de uma briga doméstica acalorada entre namorados. Era sua última cartada para manipular a realidade. Lorraine, no entanto, permanecia no chão, trêmula e ofegante, seu olhar implorando para que o oficial enxergasse a verdade além daquela mentira cínica. O policial, observando a destruição no rosto de Harvey e o terror genuíno estampado em Lorraine, percebeu que o destino do fotógrafo do terror estava finalmente suspenso por um fio de justiça. O patrulheiro rodoviário não se deixou enganar pela voz monótona de Harvey Glatman, enquanto Lorraine Vigil ainda soluçava no chão, com a pele marcada pela luta e as roupas cobertas pela poeira do acostamento. O oficial de patrulha percebeu que algo estava profundamente e bizarramente errado. Sua máscara de namorado preocupado não condizia com o terror da mulher. A busca no sedã transformou-se na abertura de um portal para o abismo. Escondidos sob os bancos e dentro de uma maleta de couro envelhecido, o policial encontrou os instrumentos de um predador metódico. Cordas de nylon resistentes, uma arma carregada e, o mais condenável, um arquivo fotográfico que documentava o horror em sua forma mais crua. Ao abrir aquela maleta, a luz da lanterna revelou o que Harvey chamava de seu portfólio. Eram troféus macabros de uma jornada doentia de sadismo, não fotos de publicidade. As imagens mostravam mulheres em agonia, amarradas de formas complexas, com os olhos transbordando um desespero que nenhuma atuação poderia replicar. Os rostos de Judith Dull, Shirley Bridgeford e Ruth Mercado surgiram como espectros silenciosos pedindo por justiça. Cada fotografia era uma peça do quebra-cabeça que a polícia de Los Angeles tentava montar há meses. Ali,
Naquela estrada deserta, o segredo do desaparecimento das jovens modelos estava finalmente exposto. O conteúdo daquela maleta não deixava dúvidas. Harvey Glatman não era apenas um fotógrafo amador. Ele era um colecionador de almas e de momentos de terror final. Na delegacia, Harvey manteve uma postura que desafiava os detetives veteranos. Ele não demonstrou pânico ou remorso. Pelo contrário, Glatman falava sobre seus crimes brutais com uma frieza técnica que gelava a espinha. Ele descrevia a mecânica dos assassinatos como se explicasse o funcionamento de uma lente fotográfica ou o ajuste preciso de um obturador. Para ele, a morte de Judith, Shirley e Ruth era apenas o ato final de uma produção orquestrada com precisão. Ele detalhou como as atraía com a promessa de uma carreira brilhante, como as convencia a serem amarradas para capas de livros de mistério e como sentia uma satisfação doentia ao exercer o controle total sobre a vida delas. A revelação da face de Harvey Glatman abalou profundamente a sociedade de Los Angeles. O contraste entre sua aparência inofensiva e a brutalidade de seus atos feriu a frágil e volátil confiança pública das jovens sonhadoras. As agências de modelos e estúdios foram tomados por uma onda de medo. A desconfiança recaiu pesadamente sobre qualquer estranho com uma câmera no pescoço. A imprensa local mergulhou na história com uma sede voraz e imparável, expondo a vida medíocre de Harvey e contrastando-a com o destino cruel das mulheres que cruzaram seu caminho. Ele provou que o perigo não precisava de uma aparência monstruosa para ser letal. Ele podia estar escondido atrás de um sorriso tímido, de óculos e um discurso sobre arte. Especialistas e analistas de comportamento começaram a traçar o perfil psicológico de Glatman, tentando entender as raízes de sua perversão. Ele foi um dos primeiros casos documentados do que o mundo aprenderia a temer como assassinos em série. Os analistas notaram que sua motivação era uma necessidade patológica de domínio e validação de um ego fragmentado. Ao fotografar suas vítimas, ele acreditava capturar a essência da vida no momento em que a tomava. Cada flash da câmera era uma tentativa de preencher o vazio de sua própria existência com o pavor alheio. Glatman não via suas vítimas como seres humanos de carne e osso, mas como elementos cênicos em seu teatro particular de sombras e sofrimento. Com a confissão gravada e as evidências fotográficas servindo como testemunhas irrefutáveis, o caminho para o tribunal estava traçado. A justiça preparava-se para agir com uma rapidez incomum diante da gravidade das atrocidades reveladas. Seu portfólio de horrores indescritíveis tornou-se o instrumento de sua ruína definitiva. O clamor público por punição era ensurdecedor, e o julgamento de Harvey Glatman prometia ser um evento mediático que mudaria para sempre a percepção de segurança nas cidades americanas. O gancho para o seu destino final estava lançado, e o tribunal seria o cenário onde o fotógrafo do terror enfrentaria as consequências de cada clique mortal que sua lente havia registrado, revelando ao mundo horrorizado a profundidade de sua depravação. O veredito ecoou nas paredes solenes do Tribunal de Los Angeles como uma sentença inevitável e pesada. Para o público atento e os jornalistas ávidos, Harvey Glatman não era mais aquele fotógrafo tímido de óculos grossos, mas a personificação terrível de um pesadelo urbano real. As evidências apresentadas pela promotoria eram tão avassaladoras que o processo avançou com uma rapidez incomum para crimes de tamanha gravidade. Harvey, mantendo sua postura desapegada e fria, parecia observar o próprio julgamento como se fosse um espectador de uma peça técnica e distante. Ele não negou seus atos brutais. Pelo contrário, suas confissões detalhadas e as fotografias recuperadas de sua maleta serviram como o roteiro final de sua condenação.
O júri não hesitou por um momento sequer, e a sentença de morte foi proferida sob olhares de alívio, destinando o assassino ao confinamento rigoroso em Saint-Quentin para aguardar seu fim. Dentro dos muros frios e sombrios da prisão de Saint-Quentin, Glatman permaneceu como uma figura enigmática e perturbadoramente calma diante da morte. Enquanto outros detentos no corredor da morte buscavam apelos desesperados, clemência ou redenção religiosa, ele passava seus dias em um silêncio quase clínico e indiferente. Em 18 de setembro de 1959, o fim finalmente chegou para o homem que tanto tempo dedicou à destruição da vida alheia. Ao ser conduzido para a câmara de gás, Harvey não demonstrou o pavor paralisante que impunha as suas vítimas no deserto. Suas últimas palavras registradas foram marcadas por uma frieza que desafiava qualquer lógica ou compreensão humana. Ele afirmou que a morte era apenas o desfecho lógico para o seu caminho perverso. Quando as pastilhas de cianeto caíram no ácido, o clique final de sua existência ocorreu em meio a uma névoa letal, encerrando definitivamente a trajetória do predador. O impacto das atrocidades cometidas por Glatman reverberou muito além dos muros daquela prisão, provocando uma mudança sísmica e necessária na indústria da moda de Los Angeles. O sonho de Hollywood, que antes parecia um campo de oportunidades infinitas para jovens, agora era visto sob uma lente de extrema cautela e desconfiança. As agências de modelos foram forçadas a implementar protocolos de segurança muito mais rigorosos, orientando jovens candidatas a nunca aceitarem sessões de fotos sozinhas ou em locais isolados sem a devida supervisão profissional comprovada. A figura do fotógrafo independente passou a ser observada com olhos muito mais vigilantes. A inocência daquela era dourada fora corrompida pela percepção de que o perigo poderia se esconder atrás de uma câmera e de um sorriso educado. Judith Dole, Shirley Bridgeford e Ruth Mercado deixaram de ser apenas nomes em manchetes policiais sensacionalistas para serem lembradas como mulheres talentosas, cujas vidas foram cruelmente interrompidas pela maldade. A sociedade passou a honrar suas trajetórias, lembrando que elas foram enganadas pela própria esperança legítima em um futuro brilhante e profissional. O luto por essas jovens transformou-se em um compromisso coletivo de proteção às novas sonhadoras que continuavam a chegar à cidade diariamente. O legado de dor profunda deixado por Harvey Glatman tornou-se um lembrete permanente da vulnerabilidade humana e da necessidade absoluta de proteger os sonhos daqueles que buscam o estrelato em meio aos perigos invisíveis da metrópole. A verdadeira heroína desta narrativa sombria, entretanto, permanece sendo Lorraine Vigil, cuja força física e instinto de sobrevivência impediram que a lista de crimes de Harvey crescesse ainda mais. Lorraine não apenas lutou ferozmente por sua própria vida, mas também pelas almas de todas as mulheres que Glatman ainda pretendia caçar com sua câmera e suas cordas. Sua determinação heróica em desmascarar o monstro diante do patrulheiro rodoviário foi o ato de bravura supremo que trouxe justiça às outras vítimas silenciosas. Lorraine viveu para testemunhar o fim do homem que tentou apagar sua luz, tornando-se um símbolo eterno de resiliência e a prova viva de que o espírito humano pode triunfar sobre a depravação mais absoluta. Ao fecharmos este capítulo sombrio, resta uma reflexão necessária sobre a complexa natureza do mal. O caso de Harvey Glatman ensina que o perigo nem sempre se manifesta em formas monstruosas ou óbvias. Muitas vezes, ele se esconde na banalidade, na timidez e em profissões que deveriam celebrar a beleza da vida. A lente de uma câmera, instrumento de arte, foi usada de forma doentia para documentar a destruição da dignidade humana. A história trágica de Glatman serve como um alerta eterno
para que nunca ignoremos os pequenos sinais de perigo e para que valorizemos a coragem inabalável daqueles que, como Lorraine, se recusam terminantemente a ser meras vítimas. A justiça foi finalmente feita. O fotógrafo do terror foi silenciado para sempre, mas a lição de vigilância deve permanecer gravada em nossa consciência coletiva.